Os répteis são uma classe que pertence ao filo Chordata e ao reino Animalia. São animais vertebrados, tetrápodes e ectodérmicos. Ou seja, não possuem temperatura corporal constante. Também são animais amniotas, isto é, seus embriões são rodeados por uma membrana amniótica, característica que os permitiu ficarem independentes da água para a reprodução. Os répteis são representados por 4 ordens. A ordem Crocodilia tem como seus representantes jacarés e crocodilos. A ordem Rhinchocephalia tem como sua única representante a tuatara. A ordem Squamata possui como seus principais representantes cobras e lagartos. A ordem Testudine conta como suas principais representantes as tartarugas. O corpo dos répteis é formado por cabeça, pescoço, tronco e cauda. Sua boca é grande e cheia de dentes e os olhos ocupam a posição lateral, com pálpebras e uma membrana nictante. A pele dos répteis é seca, sem glândulas mucosas e revestida por escamas de origem epidérmica ou por placas ósseas de origem dérmica. Com isso, sua pele apresenta grande resistência, mas ainda existem regiões onde a pele é mais fina para que haja locomoção ou facilitar na hora de engolir. A maioria dos répteis são carnívoros e ovíparos, como as cobras. Alguns répteis podem ser ovovíparos, como por exemplo, algumas cobras que retêm os ovos dentro do próprio corpo. Ou até mesmo vivíparos, onde o embrião cresce dentro do corpo da fêmea, como em alguns lagartos. Os répteis possuem 2 pares de membros, cada um contendo 5 dedos terminados em garras córneas, que ajudam na proteção e locomoção, e pernas semelhantes a remos nas tartarugas marinhas, reduzidas em alguns lagartos e ausente em todas as cobras. O esqueleto interno dos répteis é ossificado. Seu coração é dividido em 3 cavidades, 2 aurículas e um ventrículo, com exceção do crocodilo, que possui 4 cavidades. Possui também um par de arcos aórticos e seus glóbulos vermelhos são nucleados, biconvexos e ovais. A imagem a seguir mostra o coração de um réptil não crocodiliano. Na digestão dos répteis, a boca abre-se largamente e os dentes são fortes, servindo para o ataque, para a defesa e para segurar a presa. Entre a cavidade bucal e a faringe há uma dobra transversal, que isola a cavidade para não entrar água nos pulmões quando o animal abrir a boca dentro da água. O alimento passa da boca para a faringe, seguindo para o esôfago, estômago, intestino delgado, cloaca, e o que não foi aproveitado é eliminado para o ambiente através do ânus. A cloaca é a saída dos sistemas digestivo, excretor e reprodutor. A circulação é fechada, dupla e completa nos crocodilianos, sendo incompleta nos demais grupos. A respiração é pulmonar. O ar entra pelas narinas, passa pelo palato duro, coanas, glote, laringe, onde estão as cordas vocais, traqueia e brônquios. Os pulmões possuem 2 septos internos. A excreção é feita por 2 rins achatados e tubulares, localizados dorsalmente na parte posterior do corpo. Quanto à reprodução, os répteis são animais dioicos que fazem fecundação interna. Os ovos costumam ser grandes, possuem uma casca grossa para proteger contra o dessecamento. O embrião tem desenvolvimento direto, sem metamorfose. As tartarugas possuem uma concha oval, com placas cornificadas, que costumamos chamar de casco. A parte dorsal desta concha chama-se carapaça,
e a ventral chama-se plastrão. O corpo está encaixado nessa concha, soldado pelas vértebras torácicas e costelas. Os pés dos jabutis têm forma de toco e das tartarugas marinhas têm forma de um remo para a natação. Os lagartos apresentam formas variadas do corpo, com pernas longas ou curtas. Alguns correm muito rápido. Possuem pontos de quebra na cauda, pois se ela ficar presa, quebra-se no ponto de quebra e o animal se solta e foge. A cauda se regenera em seguida. Os camaleões possuem uma língua protrátil. As cobras não possuem pernas, assim locomovem-se rastejando. Também não possuem pálpebras. Como nos lagartos, a pele delas apresenta fileiras de escamas e os olhos são cobertos por uma cutícula. As cobras normalmente engolem seu alimento inteiro, graças a inúmeras modificações de seu corpo. Elas também vivem isoladas e podemos classificá-las segundo o seu tipo de dente de veneno. A dentição nas serpentes serve para diferenciar as espécies peçonhentas das não peçonhentas. Então eu vou falar um pouco sobre cada tipo de dentição. A áglifa é um tipo de dentição característico das serpentes que não tem um aparelho inoculador de peçonha. Os dentes dessas serpentes são maciços e sem canal inoculador de peçonha. Essas serpentes geralmente atacam por constrição. Exemplos: a sucuri e a jiboia. Opistóglifa é um tipo de dentição característico de determinadas espécies de serpentes, cujos dentes inoculadores de peçonha eles se encontram na parte posterior do maxilar superior, apresentando assim um perigo reduzido para o homem. A dentição característica de alguns membros da família Colubridae, como a falsa coral e a mussurana. A proteróglifa é um tipo de dentição característico das serpentes da família Elapidae, que apresentam dois dentes inoculadores de peçonha na parte anterior do maxilar superior, de caráter marcadamente forte, e não retráteis. Exemplos: a coral verdadeira e as serpentes marinhas. A solenóglifa é um tipo de dentição característico das serpentes da família Viperidae. Os membros dessa família possuem dois dentes retráteis, inoculadores de uma potente peçonha de caráter neurotóxico, hemotóxico e citotóxico, localizados na parte anterior do maxilar superior. Dependendo da espécie, a peçonha pode ser mais ou menos forte, sendo normalmente suficiente para ser fatal ao ser humano. Os dentes inoculadores eles são projetados para fora durante o ataque, que permitem ao animal inocular uma quantidade de peçonha maior do que uma serpente da família das proteróglifas, por exemplo. Isso agrava ainda mais a consequência da mordida. Alguns exemplos são a cascavel, a jararaca e a surucucu. A pele das serpentes não cresce na mesma proporção do corpo, e por isso elas são obrigadas a mudar de pele à medida que vão crescendo. Os filhotes podem trocar de pele 7 vezes no primeiro ano de vida. As serpentes não possuem ouvidos, por isso são surdas, mas percebem as vibrações através de ossos do crânio ligados ao maxilar inferior. O crocodilo dificilmente desenvolve infecções. Seu sangue possui um antibiótico natural que faz com que os ferimentos cicatrizem rápido e sem a presença de bactérias. Os jacarés têm o focinho largo e arredondado, enquanto os crocodilos têm a cabeça mais afilada. Além disso, os crocodilos possuem, nas escamas do ventre, os chamados poros glandulares, característica ausente nos jacarés. A tuatara não está na ordem dos lagartos, pois possui características mistas entre lagartos, tartarugas e aves. Seus dentes estão fundidos ao maxilar e não têm órgãos de copulação nem auditivos externos. Os dinossauros, extintos no período Mesozoico, constituiriam a quinta ordem dos répteis, a ordem Dinossáurea. Porém, como estão extintos,
esta afirmação não é mais aceita. Colocando em prática o aprendizado. O sistema digestivo dos vertebrados é completo, com boca, faringe, esôfago, estômago e ânus. Nos répteis e aves, o intestino termina em uma câmara onde desemboca o sistema excretor e o reprodutor, e que se comunica com o exterior por meio do ânus. Como é denominada essa câmara? Alternativa A. Incorreta. A pança é um compartimento gástrico. Alternativa B. Incorreta, pois a moela é parte do sistema digestivo, a qual realiza a digestão mecânica dos alimentos. Alternativa C. Incorreta. O barrete é uma parte do estômago dos ruminantes, onde os alimentos são transformados em bolo alimentar. Alternativa D. Correta, pois a cloaca é a porção final do intestino, onde se abrem também as porções finais do sistema excretor e reprodutor. Além dos répteis, essa estrutura ocorre em peixes, anfíbios, aves e em alguns mamíferos.